Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje, vamos resolver uma questão que fala um pouco sobre isomeria. Sobre os isômeros, é correto afirmar que, letra A, são compostos diferentes com as mesmas propriedades físicas e químicas. Letra B fala que são representações diferentes da mesma substância. Na letra C, são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Letra D, são compostos diferentes com os mesmos grupos funcionais. E letra E, são compostos diferentes com o mesmo número de carbonos assimétricos. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em isomeria, a gente tem vários tipos de isomerias. A gente tem as isomerias planas e espaciais. Entre as isomerias planas, existem classificações de isomerias diferentes, como isomeria de cadeia, isomeria de posição, a metameria. Temos também uma isomeria que pode ser a isomeria dinâmica, né, que é a tautomeria, a isomeria de função, não sei se eu falei já de função, tá? São 5 isomerias planas e 2 espaciais, que seria a isomeria geométrica ou cis-trans e isomeria óptica. Então aqui, quando o exercício fala, né, sobre isomeria, é correto afirmar que toda isomeria, sempre que você falar em isômeros, você vai pensar o seguinte: ah, quando você tem isomeria, você vai ter sempre, isso aqui é a definição geral para isomeria, a mesma fórmula molecular, então vou deixar aqui igual fórmula molecular, só que diferente fórmula estrutural. Ou seja, todas as isomerias vão ter sempre compostos com a mesma fórmula molecular e com diferentes estruturas. Por terem diferentes estruturas, propriedades delas serão diferentes, propriedades físicas, propriedades químicas, porque essas estruturas diferentes, elas podem ter grupos funcionais diferentes, elas podem ter as cadeias carbônicas diferentes, só que a sua fórmula molecular, ela vai ser igual, tá? A quantidade de átomos que a gente tem vai ser a mesma, mas a estrutura pode ser diferente. Eu vou deixar aqui um exemplo. Vamos supor que eu coloque nessa fórmula aqui, ó, C3H6O. Isso daqui é a fórmula molecular e eu vou colocar dois compostos diferentes. Eu poderia colocar o CH3CH2OH. Eu poderia colocar também com a mesma fórmula molecular o CH3OCH3. No caso de cima, a gente tem aqui, ó, hidroxila ligada a carbono sp3, que é um carbono que só faz ligações simples. E no de baixo eu tenho um oxigênio entre átomos de carbonos, ele está ligado nesses dois carbonos aqui. Então a gente tem duas funções orgânicas diferentes. Como a diferença entre as estruturas está na função, a gente fala que os dois são isômeros de função. Esse de cima ele é um álcool, enquanto o isômero de baixo ele é um éter. São duas funções químicas diferentes. Então vão ter ponto de fusão, ebulição diferentes, vão ter reações químicas diferentes. Tá? Então, assim, você não pode falar que por serem isômeros eles vão ter mesmas características, tá bom? Vamos agora olhando nas alternativas e aí eu vou falar o que está errado em cada uma e qual delas é a correta. Na letra A, fala que são compostos diferentes, isso aqui é verdadeiro, com as mesmas propriedades físicas e químicas, isso aqui está incorreto. Tá? Não tem como eles terem as mesmas propriedades físicas e químicas se são compostos diferentes, tá? Então, aqui, ó, tá incorreto, tá? Eles possuem diferentes propriedades físicas e químicas. Letra B fala que são representações diferentes da mesma substância. E realmente existem representações diferentes na química, tipos de fórmulas diferentes para a mesma substância, mas não são isômeros isso, tá? Essa daqui está toda falsa, não tem essa. Letra C são compostos diferentes com as mesmas fórmulas moleculares. Foi o que eu falei aqui. Fórmula molecular igual, fórmula estrutural diferente. Então a letra C já é nosso gabarito aqui. Vamos dar uma olhadinha nas outras. São compostos diferentes com os mesmos grupos funcionais. O exemplo que eu deixei aqui embaixo, ó, esse é um álcool e esse é um éter.
né? Então são isômeros de função, eles vão ter grupos funcionais diferentes. Essa daqui é falsa. São compostos diferentes com os mesmos números de carbonos assimétricos, tá? Isso daqui é falso, pode até acontecer quando você está falando em isomeria óptica, tá? De você ter ali a mesma quantidade de carbonos assimétricos, mas isso é um tipo de isomeria específico, tá? Não vale para todas as isomerias. Então, letra C é o gabarito dessa questão. Terminamos aqui a resolução de mais uma questão. Espero que você tenha gostado da resolução deste vídeo. Se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, o link dele está na descrição desse vídeo, tá? São aqueles cursos preparatórios para Enem, vestibulares, também provas, né, os concursos militares. Então, são vários cursos e eles estão aqui na descrição do vídeo. E se você estiver precisando de ajuda na resolução de alguma questão de química, ou até mesmo, né, de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição do vídeo. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões. Desejo bons estudos para você e até a próxima.